Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Eu não sei o que você viveu nesse fim de semana, eu não sei como você está ao chegar aqui, mas quero pedir mesmo ao Espírito Santo que venha sobre você, descansando você. Às vezes o fim de semana para muitos, é momento de dificuldade, de dor. Foi dia dos pais. Quantos de nós já não tem mais os pais perto? Ou sofre por alguma dor, por algum trauma? Então, o Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com tua graça, com teu poder. Vem nos fazendo descansar nesta manhã. O dia já começa a ser iluminado pelo sol. Nós pedimos também, Espírito Santo, ilumina a nossa alma, para que esta semana ela seja diferente de todas as outras. Para que repouse sobre nós a paz que vem de Deus. Eu vos dou a minha paz. É uma promessa. E nós queremos assumir esta promessa. Dá-nos a tua paz, Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Vocês estão me ouvindo bem aí? Espero que sim. Então vamos lá. Vamos proclamar esse Evangelho. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguiu por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa do pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Evangelho, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma passagem tão conhecida por todos nós, né, tão íntima. Então vamos usar esta intimidade como a palavra. Jesus aqui, ele está subindo para Jerusalém. Depois deste encontro com Zaqueu, Jesus faz mais uma parábola e aí ele já entra em Jerusalém, né? Ele faz ali a entrada triunfal, né, o Hosana, e Jesus vai ser já crucificado. Então Zaqueu é o último encontro de Jesus. Jesus se encontra com a última pessoa antes de viver o seu mistério, o mistério da paixão, morte e ressurreição. E é interessante que Jesus ali em Jericó, ele se encontra com duas pessoas. Na entrada, se a gente olhar um pouquinho antes, sobe um pouquinho o olhar para sua Bíblia aí. Ele se encontra com o cego. Quando ele entra em Jericó, ele se encontra com o cego. Pobre, abandonado, esquecido, na sarjeta. O homem que não enxergava e que grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
Aí Jesus olha para aquele homem pobre, esquecido, humilhado, devolve os olhos, pede para ele pegar a capa e diz para ele: levanta do chão. Olha como Jesus, ele entra na realidade de cada um de nós. Não existe uma fala, uma relação de Cristo generalista, onde Jesus se dá a nós do mesmo jeito, Jesus se dá a nós de modo pessoal, personalizado. Até a diferença da palavra de ordem. Levanta, ele vai falar para Bartimeu, para aquele homem cego. E Jesus fala para Zaqueu: desce. Para cada um de nós é uma palavra de ordem, para cada um de nós é um capítulo novo de história e de conversão, que existe sempre um movimento. Não existe conversão, não existe mudança de vida sem movimento. E nós podemos dizer: mas um dia eu já me encontrei com Jesus, já me converti. É movimento contínuo, e nós vamos agora, nesse destrinchar da palavra aqui com Zaqueu, nós vamos entender isso. Nós não vamos encontrar Zaqueu em outros evangelhos. Zaqueu está exclusivamente no evangelho de São Lucas. Olha que interessante. E Jesus, então, entrando em Jericó, porque ele estava entrando, lembra? Na entrada da cidade, é que ele já estava lá no meio da cidade. Ele estava atravessando a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, que naquele tempo era uma cidade muito rica, muito desenvolvida, uma cidade que tinha ali um local onde o rei Herodes ele ia passar o seu período de férias. Era uma cidade de grandes tamareiras e ainda é até hoje. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Ainda tem ruínas lá, gente. Jericó é uma cidade muito antiga. Então, quando Jesus ele está nesta cidade, atravessando a cidade, e havia ali um homem, olha como vai dizer, chamado Zaqueu. Mas tinha uma multidão, né? Porque a palavra vai dizer que a multidão se comprimia para ver Jesus. Então tinha uma multidão, mas Lucas vai dizer que ali havia um homem chamado Zaqueu. Por que será que ele é mencionado? Por que ele não é multidão? Vocês estão entendendo que nós podemos correr o risco de ser multidão? De buscar Jesus sendo multidão? E não ser a Cristiane, não ser a Leonice, não ser o Carlos, a Rosa, a Lília. Nós precisamos ser diferenciados. Mas de onde vem esse ser diferenciado? Então vamos entender por que Zaqueu era Zaqueu e não multidão. Aquele homem, ele era rico. Ele não é diferenciado aqui porque ele era rico, porque lá em cima Jesus também entra e encontra Bartimeu. Ele encontra o cego. Ele cura o cego, ele salva o cego. Não é distinção. Ele não faz distinção. Mas é importante dizer que ele era rico e chefe dos publicanos, porque isso diz exatamente da sua índole. Diz do que ele amava antes de conhecer Jesus. Gente, Zaqueu era judeu. Zaqueu se une ao Império Romano e começa a massacrar o seu povo. Para o povo judeu isso era absurdo. Como que ele, sendo um dos nossos, se une ao Império Romano para nos destruir, para acabar conosco, porque as penas, elas eram altíssimas. Os tributos era para matar. E quando eu falo pena é porque era penoso mesmo. É porque essas pessoas perdiam tudo para o Império Romano. Essas pessoas elas eram massacradas, mortas, destituídas dos seus bens. Suas filhas eram tiradas quando eles não tinham como pagar. Seus animais, que eram o fruto da subsistência do dia a dia. Zaqueu compactuava com tudo isso. Só que Zaqueu não era só um cobrador de impostos. Ele era chefe de um grupo. Ou seja, ele liderava homens. Ou seja, ele formava consciências. Ele ensinava esses homens. Olha, você tem que fazer assim, você vai lá e cobra desse jeito. Então Zaqueu, ele tinha um papel de força destruidora enorme. Enorme contra o seu próprio povo. Porém, aquele homem, com todo esse poder, ele procurava ver Jesus. E é interessante porque no grego, o verbo procurar, ele aponta para um movimento, um anseio espiritual. Então, não é só um procurar, eu estou procurando algo que eu perdi, eu estou procurando alguém. Não.
Aqui, quando a gente fala na palavra aqui no Novo Testamento, a gente fala do grego, procurar, a gente está falando de uma busca espiritual. A gente está falando de algo que eu preciso encontrar porque há no meu coração um grande vazio. Porque não basta somente os bens materiais, não basta de jeito nenhum os bens materiais pelos bens materiais, o poder pelo poder, ele destrói e corrói o homem. Zaqueu estava sendo corroído pelo poder e pelo dinheiro, por aquilo que ele amava. Zaqueu sabia da sua fraqueza, da sua dor espiritual. E como judeu, ele sabia da promessa messiânica. Então ele procurava algo novo para preencher o vazio da sua alma. E como Bartimeu, ele também ouviu falar de Jesus. Então a palavra vai dizer, ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar, agora aquele homem queria ver. Porque agora os meus olhos te viram. Olha que lindo, ver, cair as escamas dos olhos, porque não é sentir somente, porque sentimento passa. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto mais. A fé, a conversão, ela não é baseada em sentimentos. O sentimento passa, é uma decisão de vida e para isso o escutar, o ver, o decidir-se é muito importante. E Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura. E aqui a baixa estatura, ela de fato é literal, né? Ela era uma limitação, de fato, ele era pequeno, mas também ela era simbólica. Ela diz a nossa limitação humana e a nossa incapacidade espiritual de alcançar Deus sozinhos. É por isso que nosso Senhor tão bom deixou para nós todo este caminho que nós podemos buscar, e um deles é o estudo da palavra. Porque às vezes buscar nosso Senhor sozinho nos limita, faz com que a gente não consiga enxergar, nós nos tornamos de baixa estatura. Zaqueu não era só de baixa estatura pelo tamanho, mas ele era de baixa estatura pela sua incapacidade de encontrar Deus sozinho. E aquele homem de baixa estatura, comprimido pela multidão, e com certeza que quem estava por ali olhava com ódio mortal, diz: o que ele está fazendo aqui? Né? Além de comprimido, devia levar uns empurrões, uns olhares, uns xingamentos, porque um homem rico, cobrador de impostos, ele não passou por ali desapercebido. Na verdade, chefe de cobradores de impostos, ele não passou por ali desapercebido. O que Zaqueu faz, gente? Ele corre à frente. Imagina aquele homem rico, poderoso, correndo. Ele não corre do lado da multidão, ele arruma um jeito de correr à frente da multidão. E quando ele corre à frente, ele sobe num sicômoro, numa árvore, que até hoje lá tem a réplica desse sicômoro de Zaqueu, para ver Jesus passar. Vocês imaginam um homem do poder de Zaqueu, da influência de Zaqueu, correndo e subindo numa árvore para ver Jesus? O que isso mostra? A humildade e a urgência que Zaqueu tinha de se encontrar com a sua verdade, de se encontrar com a salvação. E aqui está a diferença dele não ser multidão. Zaqueu, ali, ele mostra a sua humildade e a sua urgência em se encontrar com Jesus. Jesus é apaixonado por esses corações que se dobram e se deixam encontrar. O orgulhoso, né? O orgulhoso, sabe aquele que tem orgulho espiritual? Mas eu que rezo todo dia, eu que busco a Deus, eu que tenho méritos, eu que tenho direitos, eu. Não tem espaço para Jesus na vida de pessoas assim. Zaqueu tinha muitos poderes e muitos pecados, mas havia no coração daquele homem uma humildade, uma urgência, um desejo de se encontrar com Jesus, que fez com que ele não fosse multidão, que fez com que ele tivesse um nome. E eu quero perguntar hoje para você, e pergunto para mim, Cristiane, você é multidão para o Senhor? Você é mais uma?
ou você é chamada pelo nome. Chamada pelo nome por causa da sua busca verdadeira, por causa da sua humildade, porque você reconhece quem é Deus e sabe que sozinha você não vai conseguir tocar o Senhor. Que pelas suas forças e pelos seus méritos você não vai chegar no céu. Que você precisa que o Senhor te olhe, que o Senhor entre na sua casa, que o Senhor faça morada dentro de você, porque é isso, é impressionante quando ele sobe ali no sicômoro, quando Jesus chega exatamente naquele lugar, Jesus levanta os olhos e disse para Zaqueu, desce. E aqui vem mais um processo aqui de formação para Zaqueu, porque em Cristo nós somos formados o tempo todo. Zaqueu subiu porque precisava ver Jesus, mas ele olhou Jesus de cima. Lembra que eu comecei falando, você que não pegou o iniciozinho, depois assiste a live? Com Bartimeu, Jesus fala para ele, levanta. Para Zaqueu, Jesus diz, desce. Desce, Zaqueu. Desce, Zaqueu, do teu poder. Desce, Zaqueu, do teu dinheiro. Desce, Zaqueu, daquilo que você achava que ia mudar a sua vida. Desce depressa. Não é para descer devagar, não. Essa talvez seja a ordem de Jesus para você hoje. O que está te roubando do céu? Desce depressa daí. O que está te tirando da salvação? Desce depressa daí. Não desce devagar, não. Desce depressa. Porque o tempo é o hoje, é o agora. Não deixa para amanhã. Desce depressa hoje. Sai desta vida hoje. Você não está aqui por acaso nessa live. Então sai daí hoje. E Jesus vai dizer, hoje eu devo ficar na tua casa. Eu tenho que ficar aí. Eu vou ficar na tua casa. Zaqueu obedeceu. Lembra que eu falo sempre do Shema Israel? Escuta e obedece. Zaqueu ali, ele vive a prontidão do Shema. Ele desce imediatamente. Ele escuta e obedece. Zaqueu desce depressa. Zaqueu desce imediatamente. E recebeu, olha esse adjetivo, com uma alegria. Porque quando Jesus, ele entra na nossa casa, o maior fruto de todos é a alegria. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode. Entra na nossa casa a alegria, entra na nossa vida a alegria de ser de Deus. Já viu o cristão carrancudo, católico que cara fechada, agressivo, áspero? Ele não deixou ainda Jesus entrar na casa dele. Porque o evangelho também muda o nosso modo de estar. E Zaqueu recebe Jesus com uma alegria. E é interessante como a maldade humana, né? Depois daqui, todo mundo viu o que aconteceu. Jesus não fez escondido, aí eu vou fazer escondido porque eu vou ficar mal falado. Jesus não estava preocupado com isso, não. Todos murmuravam. Olha a murmuração. A murmuração, ele é um câncer. A gente tem inveja do que o outro tem. Inveja até espiritual. O outro tem um dom que eu não tenho. O outro faz o que eu não faço. O outro é melhor do que eu. E eu vou murmurando, eu vou destruindo o outro. E eu vou acabando com o outro. Depois até dá uma olhada na postagem que eu fiz sobre Susana. Que depois a gente pode fazer um estudo sobre ela. Aquela mulher foi caluniada. Aquela mulher foi destruída. Porque ela tinha uma beleza para o seu esposo. E aqueles homens queriam roubar dela, queriam tirar dela o que era dela. Muitas vezes nós não somos Zaqueu, mas nós somos a multidão. E a multidão murmuradora, a multidão destruidora, a multidão que quer se apropriar do que não é seu. Deus quer nos encontrar e quer nos chamar pelo nome. Eu não preciso querer o que não é meu. Porque Deus tem algo que é só meu, que é só para mim, que me faz diferente de todas as pessoas. E foi assim com Zaqueu. Mas eles ficaram murmurando lá. Ora, ele foi se hospedar na casa do pecador. Mas isso foi só um detalhe.
Porque Zaqueu se põe de pé. Esse posicionamento de quê? De prontidão. Levanta, se põe de pé. E ali ele fala para o Senhor. Senhor, Jesus não precisa... É interessante porque... que eu acho muito interessante aqui. Jesus não precisa falar para ele, Zaqueu, você fez um monte de coisa errada, eu vim aqui conversar com você. Não. O próprio Zaqueu, ele confessa seus pecados. A conversão desse homem é tão profunda que ele mesmo confessa os seus pecados. Senhor, eis que dou metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu vou restituir o quádruplo. Zaqueu aqui, ele aplica na sua vida a lei. Lá no Antigo Testamento tem a lei descrita. Tá aqui, ó. A lei em Êxodo. A justiça para aquele que tirava algo de alguém, precisava compensar. Zaqueu não só se encontra com Jesus, mas ele vive a lei da compensação pelo mal que fez. Muitas vezes nós nos convertemos e deixamos para lá o mal que fizemos, nós não restituímos, nós não nos reconciliamos, nós não vamos buscar na nossa história o que a gente precisa perdoar, pedir perdão, devolver. A conversão de Zaqueu é tão sincera e verdadeira que ele diz, eu vou devolver o que eu tirei 4 vezes mais. Eu vou voltar para a lei de Moisés, eu quero voltar para casa. Lembra que eu falei que ele era judeu? Com certeza Zaqueu não podia nem ir na sinagoga rezar. Porque se ele fosse na sinagoga rezar, ele era ali amaldiçoado pela sua comunidade. Zaqueu não podia rezar, Zaqueu não podia estar com a sua comunidade por causa dos seus muitos pecados. Zaqueu está dizendo para Jesus, eu sei o mal que eu fiz. Eu quero, Senhor, restituir. Foi por isso que Zaqueu foi correndo se encontrar com Jesus. Foi por isso que Zaqueu subiu naquele sicômoro. Foi por isso que Zaqueu quis olhar para Jesus. A luz de Zaqueu, o que na sua vida de homem e de mulher de Deus hoje precisa ser ainda transformado por Jesus. Qual é o caminho de humildade que eu e você precisamos trilhar? O que a palavra de Deus hoje quer revelar ao meu coração? Quais são os meus egoísmos, os meus apegos? O que me faz ser multidão e não cristiane para Jesus? O que me faz ser uma murmuradora? Uma pessoa amarga, sem alegria? O que me faz, Senhor? Mas é lindo, porque depois disso Jesus olha para ele. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje, não é amanhã não é daqui a pouco. Hoje quer dizer urgência. Nesse momento, a salvação entrou nesta casa. E não é casa física, é coração, intimidade. Casa, lugar de intimidade. Judeu não leva alguém para a sua casa se não for íntima. Intimidade. Jesus hoje quer entrar na nossa intimidade. Ele está proclamando para nós. Hoje a salvação entrou na tua casa. Porém existe um caminho que precisa ser feito. É preciso fazer um exame de consciência para que esta salvação ela seja plena na nossa vida. Talvez hoje seja um dia de confissão para nós. Talvez hoje seja um dia de reconciliação. Talvez hoje seja um dia de revisão de vida, de mudar aquilo que hoje em mim está cristalizado na corrupção, no mal, no julgamento, na murmuração, na inveja, no ciúme. Eu não sei. Eu sei de mim, o que Deus hoje está pedindo para mim, Cristiane. Porque hoje Ele quer entrar na minha casa. Porque Jesus vai dizer, este homem também é filho de Abraão. O que Jesus está dizendo para ele? Eu estou devolvendo você, Zaqueu, para a sua comunidade. Porque não existe uma conversão sozinhos. Eu me converti e vivo meu mundinho na minha casa. Eu crio a minha comunidade, a minha paróquia, a minha igreja, a minha vida.
Quando Jesus diz, você também é filho de Abraão, está dizendo para ele, volta lá, Zaqueu, vai para a sinagoga, vai de novo estar com os teus irmãos, com a tua comunidade, Zaqueu, porque nós somos família de Deus. Nós que estamos aqui somos família de Deus. É isso que Jesus está dizendo, nós pertencemos a uma grande família, Zaqueu. A salvação entrou na tua casa. Você também é filho de Abraão, você também faz parte desta família, Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Aquele homem que estava perdido se encontrou com Jesus. E é interessante, talvez Jesus tenha olhado naquela multidão e não encontrou um coração contrito. Olha só que forte. Jesus olhou naquela multidão e não encontrou um coração contrito. Talvez eles queriam Jesus porque eles precisavam dos milagres. Curas, milagres, status. Aquele homem não. Ele queria ser salvo. Ele queria se encontrar com a salvação. E eu quero perguntar para você hoje, nesta manhã, a mesma pergunta que eu fiz a mim quando ontem eu estava fazendo esse estudo da palavra. Cristiane, você quer que a salvação entre de verdade na sua vida? Jesus te reconhece quando ele olha para a multidão. Você quer de verdade, Cris, mudar de vida? O que na sua vida, Cris, ainda é tão distante de Deus? Você tem pressa de se encontrar com o Senhor como teve Zaqueu? Você seria capaz, Cris, de subir numa árvore para ver o Senhor? Porque hoje o Senhor quer entrar na sua casa. Aqui, ó, na sua intimidade. Então deixa no dia de hoje essa palavra aí adentrar o seu coração para que ela faça morada. E entenda, sozinhos nós não conseguimos chegar neste lugar. Por isso Deus nos deu a igreja. Deus nos deu a beleza dos sacramentos. Deus nos deu a sua palavra. Então hoje precisa se confessar, vai confessar. Vai à missa. Volta de novo nesta palavra, rumina, reza, pega o rosário, reza. Hoje, volta para casa. Nós somos família de Deus. E deixa esse fruto do Espírito Santo inundar o seu coração. Porque quando a gente volta para casa, o nosso coração se enche de festa e de alegria. Foi assim com o filho pródigo, foi assim com Bartimeu, foi assim com Zaqueu. E depois que Jesus se encontra com Zaqueu, o que ele faz? Ele vai para Jerusalém cumprir a sua missão. Se doar por nós. Que lindo, que lindo. Jesus veio para nos salvar. Isso é lindo, lindo. Então, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por Zaqueu, que hoje nos ensina tanto, Senhor. E nós queremos, Senhor, no dia de hoje, correr para nos encontrarmos contigo. Nós queremos, Senhor, nos revelar a Ti. Se é preciso restituir, nós vamos restituir. Se é preciso, Senhor Jesus, hoje nos humilharmos, nós queremos nos humilhar como Zaqueu fez. Porque para nós o que importa, Senhor, é a salvação. Então que a salvação hoje entre aqui, Senhor, na minha casa. É o que eu te peço para mim e para meus irmãos. Muito obrigada, Senhor, por esta segunda-feira que se inicia, pela tua infinita bondade e pelo teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez você que ainda não saiba, estou aí com uma comunidade de mulheres da Bíblia. Nós iniciamos um caminho com 12 mulheres da Bíblia. Nós vamos fazer um estudo da palavra de 1 ano. Hoje até se inicia aí, de fato, todo esse trabalho que nós estamos fazendo já com aqueles que adquiriram este curso. Ele custa R$ 47,00 por mês durante 12 meses. Então eu vou deixar o link aqui para você que deseja viver essa experiência profunda de estudar a palavra de Deus à luz dessas 12 mulheres da Bíblia. Eu garanto para você que é um estudo profundo, tanto da exegese bíblica,
né, de conhecimento geográfico da Bíblia, de como ela se fundamenta, mas também de uma aplicação clara da palavra de Deus na nossa vida, porque a palavra ela se atualiza, ela fala conosco. Então nós vamos fazer um itinerário juntas, é um caminho que nós vamos fazer juntas. E se você já adquiriu, já faz parte desta comunidade, eu quero convidar você a convidar outras mulheres, para que nós possamos ser, minhas irmãs, aqui é para as nossas irmãs, um exército de mulheres da Bíblia. E os homens que estão aqui, dê de presente para sua esposa, para sua irmã. São 12 livros que vocês vão receber durante este ano. Nós vamos ter 2 lives mensais juntas, onde nós vamos nos encontrar para partilhar a palavra de Deus. Toda semana nós vamos ter um conteúdo novo no grupo exclusivo do WhatsApp. Enfim, são momentos muito fortes com a palavra de Deus, é um itinerário de estudo e também de conversão e de cura. Porque assim, a palavra de Deus ela tem essa força, é a força de salvação e de cura. Então eu vou deixar o link para você, para que você entre para essa comunidade hoje mesmo, viu? Hoje é um dia assim bem importante, porque é onde nós iniciaremos este caminho. Daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 2 horas, nós já vamos começar as primeiras atividades lá no nosso grupo exclusivo. Então entra, gente, investir também no nosso estudo, investir fazer esse investimento no estudo da palavra de Deus é importante para nós. Nós gastamos dinheiro com tanta coisa, então são R$47 mensais por mês, só nesse mês, né? Nesse mês agora de agosto, para que você faça parte desta comunidade de mulheres da Bíblia, comunidade de mulheres que tem a Bíblia na mão, no coração e na vida. Então que Deus te abençoe, eu espero você lá nesta comunidade, para que nós sejamos um exército de mulheres que estudam a palavra de Deus e que na sua vida venha o efeito dessa palavra transformando a sua história. Então amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã eu vou estar em Aparecida, lá no Santuário de Aparecida, e nós vamos estar aí rezando, fazendo nosso estudo da palavra, viu? Não esquece não, 6 da manhã estudo da palavra. Um beijo, um dia abençoado para todos vocês.